Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, quem já mentiu aqui hoje? Mentiu. A mentira. Nós vamos falar sobre a mentira. A revista Super Interessante, ela lançou essa matéria no ano passado, ela fez essa matéria ano passado, e ela diz na capa dela, a era da mentira. Segundo a revista, nós estamos vivendo a era da mentira. E essa era da mentira, ela se dá principalmente por conta da internet e a maneira como os relacionamentos acontecem hoje em dia. Então, quando a gente entra no Facebook, para quem gosta de Facebook, e as pessoas postam lá a respeito da vida delas, né? Ela posta lá, por exemplo, que está almoçando lá no Piquiras e não sei o quê. Ela mostra aquilo como se aquilo fosse verdadeiramente o estilo de vida dela, e não apenas um momento da vida dela. Consegue entender isso? Né? Eu vivo esse momento todos os dias, ou isso aqui é apenas uma singularidade na minha vida? Isso aconteceu, mas não. Eu transformo aquele momento, é igual uma foto da Disney, eu transformo aquilo no meu estilo de vida. E essa é a imagem que a gente quer mostrar nas redes sociais, a imagem que as pessoas querem mostrar na rede social, é uma imagem, muitas vezes, de uma felicidade que não existe, de uma alegria que não existe, de uma religiosidade que não existe, de um cumprimento de regras que não existe, porque lá no Facebook todo mundo é feliz, o casamento de todo mundo é contente. O Dia dos Namorados no Facebook foi terrível. Teve uma hora que eu carreguei o Facebook no meu celular, eu fiquei com medo dele estragar, que ele começou a babar. Ai, meu amor, ai, não sei o quê. E eu fico pensando assim, será que fora do Dia dos Namorados é assim também? Ou será que é só no dia 12 que eu expresso o meu amor pela minha namorada, o meu amor pelo meu esposo, o meu amor pela minha esposa? E aí, trazendo isso para a era da mentira, quantos relacionamentos nós temos que estão baseados em mentira? E é importante nós entendermos a mentira, porque a mentira, ela está em todos os âmbitos da sociedade. Nós estamos dentro da igreja e não estamos isentos de mentir. E é interessante nós sabermos também que Deus odeia a mentira. E por que Deus odeia a mentira? Porque o pecado original iniciou-se com uma... Agora é aquela hora que vocês dizem assim, mentira. Vamos ensaiar de novo, hein? Porque o pecado original iniciou-se com uma... Nossa, mas o ensaio foi fraco. Vamos de novo. O pecado original iniciou-se com uma... Ai, nossa, vocês são demais, é isso mesmo. Qual que é a mentira do pecado original? Primeiro vamos começar, se isso aqui é um culto de estudo, a gente precisa estudar. O que é o pecado original? Alguém? O primeiro pecado. Qual que é o primeiro pecado? A mentira. Qual que é a mentira? Qual que é a primeira mentira? Alguém? Desobedeceu a Deus. A primeira mentira veio antes da desobediência. A desobediência é fruto da mentira. Qual que foi a primeira mentira? Se você comer dessa fruta, você será igual a Deus. Quando a cobra tentava Eva, era isso que ela dizia.
Existe uma pesquisa recente, essa pesquisa é muito interessante, ela diz o seguinte, que 50% do sucesso de uma mentira, presta bem atenção nisso, 50% do sucesso de uma mentira está na vontade daquele que está sendo enganado em ser enganado. Você conta uma mentira para mim, eu sei que é mentira, mas eu quero ser enganado. 50% do sucesso de uma mentira está. Isso acontece muito no relacionamento entre pais e filhos. Eu sei que está mentindo, mas meu coração é bom. Eu tenho que perdoar. A cara linda dessa menina. Eu sei que está mentindo. E aí acaba que passa. E passa uma. Passa outra. Relacionamentos conjugais, a mesma coisa. É só deixa pra lá, é só uma coisinha. A era da mentira. A revista Super Interessante realizou uma pesquisa com 11 mil pessoas. Essa pesquisa, nota, essa pesquisa não foi feita tete a tete, porque quando nós conversamos frente a frente, o risco de haver a mentira, ele cai em quase 90%. As pessoas mentem muito é quando existe um meio de comunicação envolvido. Ou estamos falando por telefone, ou estamos falando por WhatsApp, ou estamos falando por Facebook, ou qualquer coisa assim. No tete a tete, no olho, mente-se também, mas mente-se menos, ok? Então, 11 mil pessoas entrevistadas em redes sociais e foi perguntado assim: seu namorado ou sua namorada quer sair, vamos trocar? Seu esposo ou sua esposa quer sair. Seu namorado, sua namorada, seu esposo ou sua esposa. Ou vamos trocar de novo? Seus amigos querem sair, mas você não quer sair. Eles querem, mas você não quer. Vamos brincar de ser honesto aqui agora. Você inventa uma desculpa? Você não quer ir. Você inventa uma desculpa? Ah, tô com dor de cabeça. Ah, eu tô cansado. Ah, tô com sono. Ah, amanhã tem que acordar cedo. Se bem que amanhã acordar cedo não é desculpa, mas acaba sendo uma desculpa. Ah, agora não. As pessoas, elas mentem. E elas não percebem que elas estão mentindo, porque o ato de inventar uma desculpa é uma mentira. Daquelas 11 mil pessoas lá, quantos por cento vocês acham que dizem sim, eu invento uma desculpa? Metade? 90%? Você sabe quantas pessoas levantou a mão aqui agora? Nenhuma. É amostragem. Ninguém mente. Porque todo mundo é crente. Ninguém mente. 59, 60, vamos arredondar? 60% reconheceram que sim, que mentem. É uma mentirinha boba. Vai fazer mal para quem eu falar que não, estou cansado, não quero ir comer pizza hoje, nem pizza eu gosto. Mas para falar assim para o outro, não, nem gosto de pizza, é ofensivo. É melhor eu falar o quê? Não, estou cansado. Estou com sono. Glória a Deus. 60% dizem que sim. Quando a gente diz 60%, talvez você não tenha imaginado a proporção disso. Quando se faz uma pesquisa, isso é amostragem. A amostra é 11 mil pessoas. Se 60% diz que sim, são quantas mil pessoas? Se fosse 50%, seria 5.500. Se são 60%, são umas 7 mil pessoas.
7.000 pessoas reconhecem que mentem. A outra pergunta: seu irmão foi traído pelo cônjuge. Seu irmão foi traído pelo cônjuge. Você viu. Mas hoje eles vivem felizes. Você omite essa informação ou você conta para o seu irmão que a esposa dele traiu ele? Irmão, sangue, consanguíneo. Consanguíneo. Meu irmão foi traído pela esposa dele, eu vi, mas eles vivem muito bem, a família deles é feliz. Conta na hora. Hã? Quem mais conta? Na hora. Você contaria ou você omitiria? O interessante dessa pergunta é, mas espera aí, eu omiti é mentira? Eu estou mentindo se eu omitir? Estou. Se eu não contar, eu estou mentindo para o meu irmão. Eu estou deixando ele viver dentro de uma mentira que é o casamento dele. Ainda que o casamento dele esteja feliz, ou aparentemente feliz, se eu deixar, por mais melindroso que seja o assunto, que provavelmente você vai contar, esse trem vai feder para todo lado e vai sobrar só para você que contou. Porque eles vão fazer as pazes e você vai sair queimado dessa história ainda. Mas é dever do crente não omitir, porque Deus odeia mentiras. Como vocês viram ali, dos nossos 11.000, 73% dizem que sim. Sim o quê? Omitiriam. 73% não contariam. Eu confesso para vocês que para contar um negócio desse, você tem que fazer um estudo de caso. Você tem que orar bastante. Para mim não seria fácil, confesso. Eu contaria, mas não seria fácil. Não seria fácil. Sabe? 73%, e aí a gente volta de novo na amostragem. A amostragem, vamos pôr essa amostragem de 10.000 pessoas, vai ficar mais fácil fazer conta. São 7.300 pessoas que mentiriam. Nota, você pode confiar em quem? De cada 10 pessoas, 7 mente a respeito do que você está vivendo. Não é muita coisa? Quando você traz isso para poucas pessoas, de cada 10 pessoas, 7 não te contaria a verdade. Sim, exatamente, ainda aumentaria. Porque ele está falando da esposa do irmão. Agora, se é o meu irmão, eu vou contar para a esposa dele. Cara, aí dava 100% aquilo ali, ó. Porque eu protejo o meu irmão. Não, fácil. Quem falou para a senhora que ia ser? Vamos mais uma? Oi? Amém. E aí, pastora, por amostragem, pastora, e pela vivência que a senhora tem, pela vivência da senhora, quantas mulheres a senhora acha que teriam essa postura de defender a nora ao invés do filho? Sabe? A gente não vê o tempo todo aí na televisão. É bandido, foi preso em flagrante, mas a mãe chega lá e fala, não, é honesto. Não, mas não é porque ela quer mentir, não. Ela quer defender, é filho dela. É senso de defesa. Não é porque ela quer mentir. Ela não foi lá para mentir para a polícia, mentir para o juiz. Porque
Porque na cabeça da mãe é o filho dela. E ela vai defender sim. E é o que nós fazemos quando o pastor Bidei diz, se fosse o irmão, nós não vamos mentir porque é meu irmão, não. É defesa. É defesa. Bonito o nariz dele, não é? Ó. 73%. 7 em cada 10. Na verdade vai dar 8, tá? Se eu fizer a conta direito. Essa aqui é mais massa. Seu colega de trabalho mudou de empresa. Tudo bem então pegar aquela ideia genial dele e dizer que é sua. Vamos trazer para dentro da igreja? Aqui na igreja alguém tem uma ideia muito boa a respeito do ministério. Mas esse alguém pega e sai de dentro da igreja. E você sabia da ideia. Então você pega e traz aquela ideia como se fosse sua. Afinal de contas, ele não está aqui mais mesmo, então eu preciso mesmo que a ideia funcione. E ganha-se então os louros daquela ideia. Dentro da igreja é mais difícil da gente perceber uma mentira dessa. A gente não tem essa necessidade. Mas no âmbito empresarial, onde é um puxando o tapete do outro o tempo todo, e ideias valem muito dinheiro, aquilo ali é extremamente comum. Você roubar os direitos autorais de alguém. É não dar crédito a quem tem crédito. É colocar uma frase como se fosse sua. É o que alguns autores de best-seller, de grandes livros, fazem. Eles compram livros de alguns escritores menores em algum lugar e colocam o nome dele, como se fosse dele. Pasmem, mas isso acontece. Em algum momento o cara lança um processo aí e prova que o livro é dele. Mas tem. Com música, acontece o tempo todo. Toda hora tem alguém reclamando o direito autoral de uma música. A Aline Barros foi processada pelo Hillsong United. Porque na época que a internet não existia, a maioria dos grandes sucessos delas são compilações do Hillsong United. E agora com a difusão da internet, todo mundo escuta música de todo mundo a toda hora. Descobriu-se então que ela estava gravando música deles sem autorização deles. E ela foi processada por conta disso. Roubar direitos autorais. Pode ser com a melhor das intenções do mundo. A intenção dela não era roubar. A intenção dela é evangelizar. E as músicas, sim, evangelizaram muita gente, porque são músicas lindas. Porém, não se deu crédito a quem deveria dar crédito. Roubou-se a autoria. 29% dizem que sim, que roubariam. Aqui é menos, está vendo? De 10, 3 pessoas. De 10 mil, 3 mil pessoas. Pintou, essa aqui é clássica, isso aqui eu já vi. Pintou uma oportunidade de um programa legal e você quer faltar ao emprego. Tudo bem mentir que está doente? Pegar um atestadozinho para faltar ao emprego? Fingir uma febre, uma gripe? Gente, isso é muito comum, mas é muito comum. Lá no banco, quando eu entrei no Bradesco, eu ficava lá no Posso Ajudar, e lá tinha uma máquina que chamava Cheque Expresso. Essa máquina, ela emitia os cheques, mas cortadinho, bonitinho, grampeado, era um talão perfeito. Era uma máquina imensa, e ela grampeava o talão e te entregava o talão pronto. Não é essa tranqueira que eles fazem hoje, não. Você tem que ficar picotando folha de cheque lá no atendimento. E na hora de abastecer essa máquina, para não sofrer acidente com o tal do grampeador, que o grampeador ficava lá na ponta e você ficava muito perto dele para poder abastecer, o que eles fizeram? Colocaram o acionador do grampeador do outro lado da máquina, de forma que, para testar, você tinha que sair daqui, vir cá e apertar um botão, longe do grampeador. Eis que um amigo meu foi trocar o negócio. Era véspera de Semana Santa. Banco fecha sexta, sábado, domingo. Mas ele comprou um pacote para ir para a praia.
O pacote era quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ele precisava sair quarta-feira, isso era terça. E ele foi abastecer o cheque expresso. Eis que volta o cidadão com um grampo no dedo, atravessado o dedo de fora. Ele atravessou o dedo com um grampo. Aí ele mostrou para mim, eu olhei assim. Como é que você deu conta de fazer isso? Porque era eu ou a outra pessoa que trocava, não tinha mais ninguém. Ou era eu ou era ele. Não, foi um acidente, eu pus lá, ela grampeou sozinha. Eu falei, não grampeia, cara, não tem jeito, ela não grampeia sozinha. Como é que você deu conta de fazer? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Foi lá, foi pro hospital, chegou no hospital, pegou um atestado de 2 dias. Partiu praia. Se fosse hoje, ele tinha sido mandado embora, que certeza que ia pôr uma foto no Facebook, ou qualquer besteira dessa. Mas foi mandado embora do mesmo jeito, porque chegou bronzeadinho. Não tem jeito de você ir para a praia e chegar branquinho, né? Não, impossível. Só a ponta do dedo, fachada. Nota o quanto as pessoas, elas planejam e arquitetam para mentir. Ela chegou ao ponto de se ferir. E eu vou falar para você, foi uma grampeada show, porque o grampo era desse tamanho assim, ó. Quantas pessoas são capazes de mentir para pegar um atestado? Esse aí não. Agora é mais. 40% dizem que sim. Mas uns 40% aí mentiu. Porque é mais que 40%. Tem muita gente que faz. Lá na Oi, onde a Flaviana trabalha, vocês precisam ver a quantidade de pessoas que mentem para não ir trabalhar. Não, lá tem, lá a cidade que tem lá. Mais uma. Você viajou para os Estados Unidos, comprou muitos dispositivos eletrônicos. Isso é muito comum. Aí na hora que passa lá na alfândega do aeroporto, não declara tudo. Porque eu vou pagar imposto para esse governo? Não vou pagar imposto não. E aí pega e não declara tudo. 62% dizem que não declaram tudo. Ou seja, dizem que sim, mente para o governo, para não pagar imposto. E isso é visível aqui, ó, na hora de fazer o imposto de renda. Na hora de fazer o imposto de renda lá no banco, 10 de 10 funcionários mentia para fazer o imposto de renda. E eu já menti, posso confessar para vocês. Parei com isso há uns 5 anos atrás. Mas menti muito, porque eu achava um absurdo eu já pagar imposto retido na fonte e na hora eu ainda tenho que pagar imposto de renda de novo, na hora de declarar. Em vez de achar que é bênção, porque se você está pagando é porque você ganhou. Mas não, mentia. E se você começar a pesquisar por aí, você vai ver a quantidade de pessoas que mentem para o imposto de renda em prol da restituição, simplesmente porque acham que o governo já ganha dinheiro demais. Ganha mesmo, mas na Bíblia está escrito que nós devemos obedecer às autoridades constituídas. Logo, isso é mentira. Vocês estão entendendo isso? – 47% dizem que mente para o imposto de renda. Para quem mentimos mais? 27% mente muito para a família, 56% mente em médio e 17% mente pouco. Nota que dentro de casa, a família é o lugar que mais se mente, é dentro de casa. Não sou eu que estou dizendo isso não, tem uma pesquisa com 11 mil pessoas que foi feita para dizer isso aqui. Aí eu pus ali Agostinho Carrara, vocês lembram do Agostinho Carrara, né, um ícone da verdade, né? E ele diz lá, ó, errar é humano, colocar a culpa em alguém é estratégico. Por que as famílias estão se deteriorando? Por
conta de mentira. São esposos contando mentira para a esposa, esposa contando mentira para o esposo, filhos contando mentira para os pais, pais contando uma mentira para os filhos, e uma família vivendo imersa em mentira. E da mesma maneira como nós contaríamos a respeito do adultério da esposa do meu irmão, nós deveríamos questionar as mentiras que são contadas dentro da nossa casa. Porque muitas vezes nós sabemos que é mentira, mas a gente não questiona porque a gente sabe que aquilo vai dar muito pano para manga, aquilo vai longe, vai gerar muito mimimi, então a gente deixa passar em prol do relacionamento, da manutenção do relacionamento. E você deixa a mentira uma vez, você deixa a mentira 2 vezes, você deixa a mentira 3 vezes, e quando vê, você está tão imerso na mentira quanto o próprio mentiroso. Tem gente que mente tanto, e aí vocês já devem ter visto alguém assim. Tem gente que mente tanto que começa a acreditar que aquela mentira é verdade. Um caso clássico disso são os carros Finan. Você sabe o que é um carro Finan? Um carro Finan é um carro que foi comprado na concessionária financiado. Alguém foi no banco, fez um financiamento, aprovou, foi na concessionária, pegou o carro financiado. O carro é dela. Ou do banco, né, que está financiado. Mas ela resolve que ela não quer pagar aquele carro. Então o que ela faz? Ela simplesmente deixa de pagar o banco e some com o carro. Vende aquele carro por 2.000, por 3.000, por 4.000 reais para alguém em algum lugar, em alguma cidade distante. E aí essa pessoa passa a andar num carrão, pagou 4.000 reais, mas ele não pode retirar o IPVA, ele não pode pagar nada referente ao carro. Se o carro parar em qualquer posto policial e for consultado, ele vai ser apreendido. Mas aquela pessoa vive como se o carro fosse dela, como se ela tivesse trabalhado, se ela tivesse lutado e comprado. Aqui no Parque Ateneu é moda. Viver uma mentira. No trabalho, se mente muito. Para os amigos, se mente muito. Olha isso aqui. 37% mente muito no trabalho. Para os amigos, 37% mente muito para os amigos. Que espécie de amigos nós estamos sendo e nós estamos tendo? E vamos considerar as 46% mente médio. Eu fiquei me questionando a respeito disso, sabe, pastor Abdei? O que seria mentir médio? Ah, médio. Você mente? Ah, médio. É mentir 2 vezes, né? É mentir 2 vezes. Quando eu falo que eu minto médio, é porque eu minto demais e eu não quero reconhecer. Muito bem. Gente, se a gente somar o mente médio com o mente muito, olha o tanto que dá. Significa que cada 10 pessoas, você não pode confiar em 9. Por isso que temos tão poucos amigos. E tem gente colocando a vida inteira no Facebook, desabafando no Facebook. Ai, o meu casamento. Tem gente que quer consertar o casamento no Facebook. Eu acho tão lindo isso. Meu marido assim, assado, o que eu faço? Pede conselho no Facebook, aí você lê os comentários. Larga esse traste. Eu acho massa os comentários. Eu acho bom quando eu vejo comentário de crente nesse sentido. Isso não vale nada. Larga. Vidas baseadas em mentira. Olha aqui, cônjuge. 22% mente muito para o cônjuge. 48% mente médio. Bem, para a autoridade, olha lá, que lindo, ó. 92% mente muito para a autoridade. Autoridade é qualquer autoridade. Polícia, prefeitura, governo, qualquer tipo. Mas, mais uma vez, por que as famílias estão se deteriorando?
22% das pessoas mentem muito para os maridos ou para as esposas. Se eu cruzar isso aí com isso aqui, ó, nota que fracasso de relacionamento que nós estamos fazendo, que nós estamos tendo, que nós estamos criando. Porque da maneira que meus filhos veem eu agindo, eles vão agir. E se eles se acostumarem com essa mentira, eles vão ser mentirosos também. E se ele perceber que toda vez que ele conta uma mentirinha passa, ele se acostuma. E tem gente que fala para o filho, só mentirinha. Eu já vi na igreja. É só mentirinha. Eu estou brincando. Essas pessoas desse tamanho aqui, ó, são altamente receptivas a instruções. Elas entendem, só uma mentirinha. Daqui a pouco ela conta para você e você questiona por que mentiu, ela vai virar e fala assim, só uma mentirinha. E você não vai poder fazer nada. Um fracasso. Nossas famílias estão sendo destruídas pela mentira. E aí vem o grande problema, que a mentira é um pecado tão silencioso, mas tão silencioso, que o próprio mentiroso não percebe. A gravidade disso tudo. Vamos estudar um pouco de Bíblia também, né? Vamos falar de mentiroso. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ananias. Ananias é ótimo. No livro de Atos. Abri até um livro para Ananias agora. Atos capítulo 5. A partir do versículo 1. Atos 5, do 1 até o 11. Atos 5, do 1 ao 11. Eu vou pedir para o pastor Bidei ler, porque eu estou com a linguagem. Nova linguagem hoje vai estar pronta. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-os aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o rosto e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Sabe o que é o mais interessante dessa história de Ananias e Safira? É bem no comecinho. Quando eles questionam para Ananias assim, ó, antes de você vender o terreno era seu. Depois de vender o terreno, o dinheiro era seu. Então por que você resolveu mentir ao Espírito Santo? E é interessante entender que, como é que ele mentiu? Ele mentiu quando ele foi lá, vendeu, e essa época que é interessante a gente entender, foi quando os santos da igreja, eles estavam vendendo as suas posses, depositando aos pés dos apóstolos, para que fosse dividido para toda a população que seguia aquele pessoal, para que eles pudessem comer, beber, se vestir. Então,
Ananias e Safira vendeu o seu terreno para depositar aos pés dos apóstolos. E eles foram lá e fizeram isso. Eles venderam e depositaram o dinheiro aos pés dos apóstolos. Mas não depositaram tudo. Depositaram apenas parte. E aí é isso que os apóstolos querem entender. Por que você mentiu? Se antes de vender o terreno era seu, depois de vender o dinheiro é seu. Ninguém está te obrigando a vender. Ninguém falou para você vender nada e dar o dinheiro para nós. Então por que você fez isso? É interessante a gente entender esse conceito, porque muitas vezes nós mentimos exatamente dessa maneira. Mentimos sem nenhuma necessidade, se é que existe a necessidade. Mas mentimos e colhemos a consequência da mentira. E a consequência do pecado é o quê? O salário do pecado é o quê? Morte. E ele está vivo? Não, morreu aqui, ó. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Sabe o dízimo? É isso. Ninguém aqui cobra dízimo. Mas se você resolveu fazer o dízimo, dá esse trem do jeito certo. Sabe? Faz direito. Já falamos várias vezes, eu já preguei sobre isso, o pastor Bidei vive falando sobre isso. Sabe? Queremos fazer o certo, mas estamos fazendo o certo da maneira errada. Fizeram o certo, mas fizeram o certo da maneira errada. E pagaram com a própria vida. Fruto de quê? De mentira. E aí, quem é que plantou essa mentira na cabeça dele? Exatamente a mesma pessoa que há mais de 5.000 anos antes tinha plantado a mentira na cabeça de Eva. Ele vive. Satanás. E ele continua. E a principal arma de Satanás é se fazer desconhecido. Satanás agora é o cara legal. É o cara que promove o show do Wesley Safadão. É o cara que promove as baladas. É o cara que promove uns trem esquisitos dentro de algumas igrejas por aí que a gente tem visto. Fruto de mentira. A mentira que ele tem contado e aperfeiçoado ao longo dos séculos. Porque o que ele mais conhece é de relacionamento humano. Porque ele está a passear e rodear pela terra. É isso que ele faz. Ele mente. E aí a gente mente junto. E colhemos, ou colheremos, aquilo que Ananias e Safira colheram. Você sabe por que eles mentiram? A Bíblia não explicita isso aqui não está escrito em lugar nenhum não. Isso é uma hipótese minha. Eles tinham necessidade de aparecer. Eles tinham necessidade de falar assim: olha, eu vendi o que era meu, igualzinho Barnabé. Que Barnabé cresceu lá dentro, em conceito. Mas ele cresceu em conceito, não foi porque ele vendeu tudo que tinha e depositou aos pés dos apóstolos. Ele cresceu em conceito porque ele era um homem íntegro. E quando eu quero ser aquilo que eu não sou, eu estou mentindo. Quando eu não quero aceitar aquilo que eu verdadeiramente sou, eu estou mentindo. Às vezes na igreja nós fazemos isso. Damos apenas parte de nós mesmos. Apenas a parte que eu quero mostrar. A parte que eu quero reconhecer. Eduardo Cunha, o presidente do Congresso Nacional. Vocês conhecem Eduardo Cunha, né? Todo mundo conhece Eduardo Cunha. O que começou o impeachment da Dilma, porque ele é um cara honesto, íntegro. Não é? Não é? Não.
Ele começou o impeachment porque puxaram o tapete lá e ele, por retaliação, ele startou o processo. Serviu para alguma coisa, mas lavou mais de 300 milhões de reais dentro de uma igreja aonde ele congrega. Onde ele é bispo ou é apóstolo, sei lá que cargo que tem lá dentro. A igreja não sabia? Nem desconfiava? Recebe, pastor, só chega um cheque de 300 milhões de reais ali na urna, só não desconfia? Glória a Deus, é bênção, vou lá no banco e desconto e... Gente, e aí? É mentira. Dentro da igreja, alto posto de igreja, a igreja está comprometida, toda a direção da igreja está comprometida, todos os cristãos daquela igreja estão comprometidos, nós que não tem nada a ver com aquilo lá, estamos comprometidos, estamos levando o nome. Sabe por quê? Porque a quantidade de pessoas religiosas, ou que se dizem religiosas, que estão aí fora, mentindo, estão destruindo a nossa imagem de cristão. O Rodolfo, esses dias na pregação dele, ele disse que nós vamos ter que arrumar um nome, outro nome daqui um dia para a gente se denominar. Porque crente não pode ser mais, nem cristão. Porque se a gente for se apresentar como cristão ou como crente, o povo dá 4 pés para trás em qualquer lugar que você for. É tenso. Por conta de quê? Mentira. Mentira. Não é verdade não, é mentira. Querer ser aquilo que você não é. Querer mostrar aquilo que não é. É mentira. Isso vale quando o marido quer usar a autoridade de marido, mas ele não tem autoridade de verdade. A esposa quer mostrar a autoridade de esposa quando ela verdadeiramente não merece a autoridade. É exigir respeito sem dar respeito. Recebi uma mensagem de um irmão esses dias para trás, falando assim: meus filhos não querem ir na igreja. Não é dessa igreja não, pode ficar tranquilo. Meus filhos não querem ir na igreja, não sei o que, você podia visitar e conversar com eles. Eu já estou tanto assim com esse tipo de gente, eu falei: não, beleza, reúne aí que eu quero conversar com vocês tudo de uma vez só. Não, mas eu não vou poder. Eu falei: cara, então esquece. Porque seguir pelo exemplo, liderar pelo exemplo. E eu não tenho ouvido falar que você tem ido na igreja. Você tem ido na igreja? Tempo. Nunca tem. E aí quer exigir que os filhos vão na igreja? Passa amanhã. Eu não posso exigir de alguém aquilo que eu não faço. É muito lindo eu ficar falando sobre isso aqui para vocês e sair dali para fora e virar o maior mentiroso do planeta. A gente tem que parar de mentir dentro da nossa casa, mentir que nós somos isso que nós somos dentro da igreja, para verdadeiramente reconhecer o que somos dentro da nossa casa e começar a fazer essa transformação lá dentro de casa. Agora aqui dentro da igreja é glória a Deus, aleluia. Mas lá dentro de casa apronta o terror e quebra o pau. Porque eu mando. É Ananias e Safira, gente. Vocês não têm ideia a quantidade de casamento de crente que eu aconselho, fora da igreja. Eu conheço muita gente fora da igreja. Mas a quantidade de casamento de pastor. Sabe por quê? Porque aqui dentro é glória a Deus, aleluia. Mas dentro de casa o cara é insuportável. A esposa de submissa só tem o cabelão e a saia. Mais nada. É submissa a Moisés. Sabe? São coisas que uma hora, isso vai... Gente, isso vai ser cobrado. As pessoas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar.
Eu não sei para quem que eu falei esses dias a respeito disso. É tenso, está indo aí, né? É tenso. Na pesquisa foi perguntado qual é a mentira mais contada. Olha só, a mentira mais contada foi quando eu perguntei para vocês assim, ó, alguém já mentiu aqui hoje? Aí fica aquele silêncio assim. A mentira mais contada no mundo é essa, ó. Está tudo bem. Como é que você está? Tô bem. Tá bem nada. Não, muitas vezes está bem sim. Sim, aí é outra história. Mas quantas pessoas que falam isso pela fé? É isso, só entendeu? Não. Nós que conhecemos a palavra, e a gente lembra lá da... né? Ela vem na minha cabeça agora, né? A mulher está subindo, o filho está morto. E aí, você está bem? Estou bem. Preocupa comigo não. Com meu Deus está tudo bem. Beleza, pela fé, estamos excelentes. Pastora, a senhora está coberta de razão. O grande problema é que, mesmo dentro da igreja, eu sou capaz de apostar com a senhora que tem pessoas que dizem que está tudo bem sem ter a mesma convicção da senhora. Sabe por quê? Porque não tem esse nível de fé, não tem esse nível de relacionamento espiritual com Deus, não sabe que Deus pode transformar através do agir da palavra. Perdão, sabe sim que Deus vai agir pelo transformar da palavra, mas não acredita. E é o que nós temos pregado na igreja aqui, ó. Quanto tempo? Que dia nós vamos começar a acreditar nesse Deus? E tem pessoas que se ofendem quando eu falo isso, mas é a mais pura verdade. Que estão agindo pela fé em si mesmo, pela fé no seu dinheiro, pela fé no seu trabalho, pela fé na sua casa, pela fé nas suas coisas. Mas fé em Deus, fé num Deus que transforma, que muda, que vivifica, que te dá um lugar para trabalhar. Não tem, sabe? Porque sim, tem pessoas que eu mesmo nunca vou falar para alguém, se alguém perguntar, e aí, como é que você está? Ih, tô ruim, diabetes hoje está 240, ninguém nunca me ouviu falar isso. Mas o meu irmão, que é crente, é diácono na igreja presbiteriana, é uma choradeira só precisa ver. Eu brigo com a minha mãe e com meu pai por conta disso, porque eles acham que o cara ganha 15 mil reais por mês no Banco do Brasil e está passando fome. Tadinho do meu filho. Eu falei, gente, tadinho. Vocês viram na casa dele? Mas não, é pai e mãe. Nota, eu sou irmão, já vejo com outros olhos, mas é pai e mãe. Aí ele chega naquela choradeira, porque vai chorar assim lá longe. Mas conhece palavra, prega a palavra, mas não vive palavra. Você está entendendo? Dentro da igreja. E o estudo é justamente para isso. Para que, se tiver alguma dessas pessoas aqui, hoje, nessa hora, passe a profetizar, mas com fé. Porque se tiveres fé, direis para esse monte, passa de lá para cá. Mas tem que ter fé. A outra mentira é, eu não sabia. Essa é clássica. Não sabia? Pastor Bidei, então, lá no emprego dele, lá no trabalho dele, lá, toda vez que alguém erra uma peça, deve ser uma coisa. Todo mundo conta a verdade, né? Quando quebra uma placa, quando estraga uma lâmina, não é verdade? Sempre que tem um que levanta a mão, não foi eu. Quando bate um carro. Essa aqui, ó, talvez seja a mentira mais interessante de todas. Você chega em alguém, aí você dá uma cutucada nele, né? Ah, pastor Bidei, não, mas essa camisa sua é feia, hein? Só estava brincando. Mulheres são cheias disso. Sabe o interessante de mentir brincando? É que muitas vezes você pode falar a verdade e dizer só que você estava brincando. Isso é sarcasmo, é mentira. Sabe? Uma crítica às mulheres, não tem nada contra, não. Eu falei das mulheres, mas homens mentem tanto ou mais, tá? Mas não tem um trem que dói mais os meus ouvidos do que o tal do amém.
briga. Gente, vocês tomam cuidado com esses abraços aí, porque cobra mata esmagando. Viu? Tô só brincando, viu? Colossenses 3, do versículo 9 ao versículo 10. Vamos abrir as Bíblias, apesar de estar escrito lá. Colossenses 3, do versículo 9 até o versículo 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do... Quando eu faço essa pausa dramática, aquela hora que você fala assim, novo. Então vamos lá de novo, hein? Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo. Somos ou não somos nova criatura? Porque mentir é coisa de velho homem. O qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Está sendo renovado. Renovar significa que eu perdi isso em algum momento, mas que agora eu estou sendo cheio novamente. Cheio do Espírito de Deus. Um Espírito que não mente. O problema é que nós estamos afogando o velho homem lá na piscina, na casa do Jove, e tem alguém ressuscitando ele. A gente mata ele lá, passa uns dias, ele está andando na rua de novo, ressurreto. Vocês que nunca viram? Aceita Jesus, vem cá, faz curso de batismo. Aí frequenta a igreja uns 2 meses, aí descobre que é difícil demais. Tem regra demais. É chato demais ser crente. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Eu não sei o tanto de não pode que eles acham dentro da igreja, que convém largar tudo, virar as costas para Cristo e ressuscitar o velho homem. Esses ainda estão de parabéns, que ressuscitaram o velho homem e foram lá para o mundo viver a vida no mundo. Mas os que ressuscitaram o velho homem continuam dentro da igreja, fingindo para si mesmo. E aí a mentira que mais se conta é a mentira que se conta para si mesmo. A mentira que eu vivo. Como é que eu tenho me comportado na presença de Deus? Porque Deus é o cara que tudo vê. Ele não te vê dentro da igreja, Ele te vê fora da igreja. Ele não te vê só fora da igreja, Ele te vê dentro da sua casa. Ele não te vê só dentro da sua casa, Ele te vê dentro do seu carro. Ele não te vê só dentro do seu carro, Ele te vê dentro do transporte coletivo. Como é que Deus tem te visto? A grande pergunta é, se Deus estivesse conosco hoje, durante todo o dia, você teria se comportado exatamente da mesma maneira como você se comportou? Teria dito exatamente as mesmas palavras? Teria feito exatamente os mesmos negócios? Teria tido exatamente as mesmas atitudes? Porque muitas vezes estamos vivendo como se Deus não nos visse. Por quê? Porque não acreditamos tanto assim que Deus está em todos os lugares. É um confronto à sua fé, essa lição. Porque se mentimos, é porque não acreditamos que o salário do pecado é a morte. Porque uma vez que mentira é pecado e pecado leva à morte, se estamos mentindo é porque não temos tanto medo de morrer assim. Ou, como eu não tenho visto ninguém morrendo na rua porque está mentindo, então eu continuo mentindo. O diabo, queridos, ele está ceifando. E é com colheitadeira.
Lá naquela casa noturna, lá nos Estados Unidos, foram mais de 50 pessoas. Numa única noite. Um único atirador. Sabe o que o pai dele falou antes das investigações? Que ele fez aquilo porque eles são muçulmanos. E ele estava passeando com o filho dele na rua. E ele viu um casal de homossexuais, 2 homens, se beijando. Aí ele falou assim: é um absurdo que meu filho tenha que ver 2 homens se beijando. Mas aí você sabe o que descobriram a respeito dele hoje? Que ele frequentava a casa noturna, que é uma boate gay. Nada fica no escuro. Satanás faz questão de envergonhar a todos que ele faz cair. Pode ver, não tem um casal, não tem um único adúltero que passa a vida ileso. Mais cedo ou mais tarde, nem seja depois que ele morreu, no dia do velório dele, como eu já vi, está lá a mentira, para poder acabar com toda a família e destruir toda a família, porque é isso que Satanás faz, é destruir família, é destruir pessoas, e a arma dele é mentira, e mentira é uma arma silenciosa e que aparentemente não machuca ninguém. Vocês estão entendendo isso? Amém? A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugida e armadilha mortal. Provérbios 21:6. O Senhor odeia lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O Senhor odeia lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 12:22. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Mentir a respeito do seu próximo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar. Vamos mudar isso aqui. Portanto, cada um de nós deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Abandonar a mentira. Sabe, a gente tem que começar a nos tratar com respeito, com lealdade, com companheirismo, com fidelidade, com amor, porque quem ama não mente. Quem ama não mente. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade. Se a verdade não fosse uma coisa tão importante, ela não apareceria na Bíblia tantas vezes, eu tenho certeza disso. Mas Jesus, ele frisa isso com muito presença. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele ainda diz: conhecereis a verdade. É conhecereis a mentira e a mentira vos libertará? Não, é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da mentira. A verdade te liberta dos braços da mentira. Se alguém aqui já teve que mentir a respeito de alguma coisa alguma vez, e isso era uma coisa realmente importante, porque às vezes tem umas mentiras que é umas mentiras mais grotescas. Tem que alimentar essa mentira muito tempo. É uma mentira para outra mentira, para outra mentira, para outra mentira, para sustentar, para ver se uma hora eu dou conta de sair fora dessa mentira. Mas nunca sai. Nunca sai. Vou contar um para vocês. Quando eu era adolescente, lá na igreja presbiteriana do Jardim América, eu fui jogar ping-pong no sábado à tarde na igreja. A igreja não funcionava sábado à tarde, mas eu queria jogar.
E aí eu juntei os amiguinhos da rua, que nenhum era crente, só eu. Cheguei lá, bati na casa do pastor, que era no fundo, o terreno do fundo. Expliquei para ele a situação. E ele falou assim: não, pode jogar. Me deu a chave, eu abri a igreja, juntou eu, mas eu contei que era eu e os meninos que não era crente. Não, pode jogar. E fomos jogar. E jogamos, quando em algum momento alguém foi pegar uma bola e esbarrou numa pilastra. Na pilastra tinha um vaso desse tamanho, cheio de flor. Aquele vaso caiu no chão e quebrou. E eu, crente, dei a ideia. Vamos lá contar para o pastor. Não foi a ideia? Cara, juntei aqueles cacos tudo, peguei um pano, limpei lá, juntei as flores, joguei tudo por cima do muro. Vazei para casa. Pastor, que a chave, valeu, obrigado, hein? Tranquilo. Gente, um vaso porcaria. Igreja, as flores de plástico. Aí fui, né? Sábado. Domingo de manhã, escola dominical, com a UPA, né? União Presbiteriana de Adolescentes, da qual eu fazia parte da diretoria. Começou a aula e o professor Josias, que era o nosso tutor. Gente, nós estamos com um problema na igreja. A cabeça fervendo, cara. Cabeça fervendo. Tudo que falava de problema era para mim. Não, porque o vizinho aí do fundo aí está reclamando que jogaram lixo na calçada dele. O povo da igreja jogou lixo. Eu nem sabia que tinha um vizinho no fundo. E nós queremos saber quem que foi. Cara, é óbvio que sabe quem que foi. Mas na minha cabeça de adolescente, não. Fiz cara de paisagem. Nossa, quem foi? Não. Eles deram chance só 5 vezes de eu confessar esse negócio. Nunca confessei. Nunca confessei. Aí, beleza. Passou uns anos, tal. Eu já era adulto. Voltei na igreja. Já tinha passado isso, já tinha morrido há muito tempo. Fui lá. Josias ainda era tutor dos adolescentes. Josias fez desse jeito assim, ó. Né? E aquele vaso. Foi desse jeito. E eu fiquei com vergonha como se eu tivesse os 12 anos que eu tinha na época que eu quebrei o vaso. Sabe por quê? Porque Satanás cobra o preço da mentira. Não importa quem você pensa que você é. Não importa quem você pensa que você é. Satanás vai mostrar verdadeiramente, exatamente quem você é. Vamos pôr a culpa em alguém, né? Como diz Agostinho Carrara, né? Errar humano, colocar a culpa em alguém é estratégia. Apaguei o vaso. Você sabe o que? Mas olha só, o tanto que isso é interessante, o tanto que isso foi crucial na minha vida. Isso foi crucial na minha vida. Em outra época, eu cometi um erro no banco. Eu cometi um erro grande no banco. Mas assim, vocês pensam num erro. Eu tinha um cliente que ele operava mais ou menos R$1,5 milhão comigo por operação, por desconto de cheque. Ele mandava os cheques, eu fazia as operações, R$1,5 milhão por operação. E a minha obrigação era manter esse limite sempre ativo para que isso nunca desse problema. Porque era o melhor cliente que eu tinha, o melhor cliente da agência. E ele me ligou de manhã, e eu precisava da operação. Ele falou: eu estou R$1,5 milhão aqui, vou te mandar, tem limite? Eu não olhei, porque sempre tinha. Não, pode mandar. Beleza. O cheque chegou lá 3h55 da tarde. Peguei, embalei, entrei no sistema. Sem limite. Cara, eu olhei para aquilo assim, meu mundo caiu. R$1,5 milhão de um dia para o outro, que era o tempo que ia demorar para aprovar o limite, era o meu salário do mês, de juro. Fora a reputação, que custava muito mais caro do que o salário.
Eu sei que eu peguei aqueles cheques e eu fiquei maquinando uma desculpa. Eu já estava aqui nessa igreja. E eu pegava a cadeira e rodava a cadeira para um lado e rodava a cadeira para o outro. Eu olhava aquele tanto de cheque, assim. Quer saber? Vamos falar a verdade. Peguei os cheques, fui lá no meu gerente geral. Peguei o telefone para ligar para o cliente e falei, não, deixa eu lá falar com o cara primeiro. O cara não gostava de mim de jeito nenhum. Peguei lá o cheque, falei aqui, não, que beleza. Eu falei, só que não. O que foi? Deixei o limite cair. Eu não pus a culpa em ninguém. Não falei que eu tinha olhado no sistema de manhã e o limite estava lá e não estava mais. Não. Deixei o limite cair. Ele olhou para mim assim, sério? Falei, sério. Quanto tem aí? 1,5 milhão. Não. Aí ele entrou no sistema. Eu, no meu desespero, eu não olhei as informações todas. Ele entrou no sistema e tinha um limite de 1,5 milhão lá. Só que era para uma outra operação. Era para duplicata, não era para cheque. Uma coisa não servia para outra. Eu podia ter usado isso como desculpa para... Graças a Deus não olhei, não vi. Eu falei, tem 1,5 milhão aqui. Minha boca quase caiu no chão. Não, mas é para duplicata. Mas vamos tentar, vai que dá certo. Cara, e ele tentou e deu certo. O que eu aprendi nesse dia é que se você vai lá e conta a verdade, sabe, você tem uma chance. Você tem uma chance de dar certo. Mas se você tenta a mentira, você automaticamente dá a chance para dar errado. Você abre a porta para dar errado, entra aqui e faz o estrago. Porque eu podia ter engavetado, falado que eu esqueci, podia ter inventado um monte de desculpas. E eu aprendi então nesse dia que falar a verdade era o mais importante. E foram vários erros que eu tive na minha vida profissional. O importante é que assumamos esses erros, sabe? O dia que eu deixei aquele vaso quebrar e joguei ele lá no vizinho, aquilo foi uma lição para mim, porque a minha cabeça fervia, vocês não têm ideia. Parece que tudo que falava naquela igreja a respeito de alguma coisa que quebrou, é para mim. E eu vivi com isso muito tempo. Amém? A mensagem de outros. Tem mais uma tela aqui ainda? Você pode ter um nariz desse tamanho, mas tem um carpinteiro que pode dar jeito. Confesse para o Senhor a mentira. Confesse, peça orientação, peça o caminho, que Ele vai consertar isso aí. Amém? Vamos colocar de pé? Todo mundo entendeu? Amém. Nós vamos lutar contra a mentira. A mentirinha pequenininha. Sabe? A mentirinha que eu conto para criança quando fala assim, pai, eu quero doce. Não tem doce não, menino. Tem cheio de doce para tudo quanto é lado. Não, eu não vou te dar doce por conta disso e disso. Sabe? Porque essa mentirinha... Feche seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus eu quero agradecer, Senhor, por todas as coisas que o Senhor já fez por nós hoje. Quero agradecer por esse momento aqui, Senhor amado, onde falamos sobre a mentira. E que esse processo de mentira, ele seja extirpado das nossas vidas. E que nós possamos ser reconhecidos por falar a verdade. Senhor amado, que nós possamos ser reconhecidos, sabe, por ser verdadeiros, por sermos honestos, Senhor amado, por sermos cristãos genuínos, não cristãos que querem aparecer, não cristãos, não como os hipócritas que ficam orando nas esquinas com as mãos levantadas e as vozes altas, mas verdadeiramente porque nós te seguimos e nós te amamos de todo o coração. Senhor amado, em nome de Jesus, planta em nós, Senhor amado, a verdade, planta em nós, Senhor, a vontade, Senhor amado, de falar a verdade e de agir com integridade, porque somente pela maneira como agimos é que vamos conseguir mudar alguma coisa, Senhor.
Senhor, em nome de Jesus, leva-nos em segurança agora, estamos encerrando. Leva cada um para a sua casa agora, dá a noite de descanso para cada um, Senhor amado. E que nós possamos, Senhor, a partir de agora, falar somente a verdade, Senhor amado, porque nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus, restaura, Senhor amado, a nossa vida, Senhor amado, uma vida genuína contigo, porque nós sabemos que o Senhor odeia a mentira, e nós não queremos ter parte nisso. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Está encerrado. Em nome de Jesus. Amém.